Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal. Meu nome é Warley Belo, sou advogado criminalista em Belo Horizonte e hoje vamos discutir um tema difícil, pelo tempo que nós temos, não dá para a gente abarcar toda a situação, triste, complexo, porque envolve direito, envolve psiquiatria, envolve psicologia, envolve uma série de fatores que impedem da gente descortinar de uma maneira mais clara todas as questões complexas que envolvem o crime passional. A partir já desse nome, né? Porque tem certas estruturas que não são bem aceitas hoje na sociedade, mas crime passional é aquele que decorre da paixão. E o que nós vamos debater hoje é exatamente a questão dos crimes passionais, com estudo de caso que aconteceu essa semana, infelizmente, em Belo Horizonte, e nós tivemos uma conclusão do caso com o passamento desse militar que atentou contra a própria vida num contexto de crime passional. Como eu reputo esse caso tradicional daquilo que acontece no dia a dia, nós entendemos que é possível a gente diminuir as consequências disso no futuro se as pessoas passarem a compreender melhor como se dá a dinâmica do crime passional. Então, é esse o nosso intuito, levar conhecimento às pessoas. Eu vou passar uma introdução a esse vídeo do tenente-coronel dando a entrevista para que a gente possa introduzir o assunto. De trabalho de muito tempo para tentar negociar que ele se entregasse. Infelizmente tornou-se irredutível. O batalhão de operações especiais do Comando de Missões Especiais veio para cá também porque são técnicos. Foram mais de 6 horas de negociação e infelizmente ele efetuou um disparo na sua cabeça. E aí o resultado, militar que se trancou em motel de Belo Horizonte tem morte cerebral confirmada. Fatos que eu vou trazer para os senhores para a gente começar a discutir, a debater esse assunto triste e lamentável. Esse caso, ele começou em novembro, dia 7 de novembro de 2023, quando o militar ele foi a um consultório médico no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, adentrou o consultório médico, o médico pensou que era uma consulta, quando fechou a porta, esse policial tirou um bastão, agrediu o médico, inclusive o médico falou que recebeu uma bofetada na cara em decorrência dessa visita inesperada. Na sequência, esse policial militar sofreu restrições de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e aí descortinou-se de que esse médico era o amante da sua esposa, que era casado já há muitos anos e com 2 filhos. E a esposa o havia, então, decidido trocar o militar pelo médico. Ele não aguentou toda essa pressão e agora, nessa semana de abril de 2024, cometeu esse ato que vocês estão vendo aí no jornal. É de se assustar, porque neste motel era onde a ex-esposa mantinha relacionamento com esse médico e ele descobriu que faz parte desse universo da paixão a pessoa virar detetive, nós vamos discutir isso aqui, e cometeu um ato extremo. Que foi retirar a sua própria vida. Então, o contexto que nós temos é esse, para a gente discutir esses elementos que aqui estão. Eu não sou advogado da família, eu não conheço a família, eu não tenho nenhum relacionamento com a família. Eu estou falando aqui para vocês questões que eu vi no jornal e que são questões abstratas. Não é? Eu estou pegando esse exemplo que aconteceu e eu estou transformando estruturas abstratas do direito e da psiquiatria para a gente discutir como
como se dá esse processo do crime passional. Do mais simples possível, porque, evidentemente, nós não temos o tempo que nós desejaríamos aqui nessa plataforma para ficar falando e expondo todas as nuances necessárias. Fato é que o amor, ele não é de um tipo só, quer dizer, existem várias formalidades, tipos, profundidades de amor. O que nos interessa aqui, nessa simplificação, é que nós temos o amor platônico e o amor físico, nessa classificação mais simples. O amor platônico é aquele amor que não tem nada a ver com Platão, porque ele não escreveu sobre relacionamento, mas é porque, na alegoria das cavernas, ele tinha um mundo real e aquele mundo imaginado nas sombras. E quando a gente fala do amor platônico, é aquele amor das ideias, só das sombras, né? Não é da realidade. É aquele amor que a pessoa vive no mundo da fantasia. É claro que nesse tipo de amor, a gente não pode falar de crime passional. No amor físico, a gente vai dividi-lo em dois grupos, que é o amor físico que gera afeição, o amor físico que gera um tipo de vínculo afetivo, e o outro tipo de amor, que é o amor físico sexual. O amor afetivo, ele, de qualquer maneira, transcende esse relacionamento para aquilo mais próximo do amor espiritual, da fraternidade, da irmandade, da colaboração de um com o outro. E nesses casos, nós temos uma figura de relacionamento que não é que impede um crime passional, mas é raro, é difícil de acontecer. No que tange ao nosso assunto aqui, o problema ele inicia com o amor sexual, que é esse amor pautado no relacionamento sexual, físico, que esquece do lado espiritual, que não existe o lado platônico, porque ele precisa do corpo do outro. Então, é aquele mais baixo, é o mais vil, é o mais animalesco, mas é o mais comum também. É o que nós mais temos na sociedade. É esse tipo de amor sexual, que se confunde o amor com sexo e que há componentes aí graves quando a gente vai partir para discutir os ciúmes em decorrência deste amor sexual. Porque os ciúmes, se você for pegar o amor platônico, a gente praticamente não tem os ciúmes, não é? Ou é um ciúmes platônico. É um ciúmes que não ganha margens ao mundo real, ao mundo físico. O amor afetivo, da mesma forma, pode existir os ciúmes, mas ele se contém. Ele busca um tipo de equilíbrio. Quando a gente fala dos ciúmes deste amor sexual, aí nós já temos um contexto quase que fisiológico. Não é? Os ciúmes desse amor sexual, ele é aqueles ciúmes que falam os alemães Verliebtheit, que é o erro do amor. A paixão, ela é entendida como um erro do amor, porque eles, os alemães e também os gregos, quando colocaram a paixão como pathos, como doença, como sofrimento, eles entenderam que esse amor sexual, com esse ciúmes fisiológico, gera uma consequência que é a paixão. E essa paixão é uma intoxicação. A pessoa fica consciente, mas ela está intoxicada. Eu posso dizer para os senhores que, naquilo que eu tenho vivenciado como advogado, é muito mais fácil você largar a cocaína, largar o crack, largar a heroína, do que você largar a paixão. A complexidade da paixão, do vício que se produz a paixão, é muito mais grave do que a complexidade em decorrência de uso de substâncias químicas.
ou naturais que o sejam. De qualquer maneira, esse é o substrato deste problema da paixão homicida. Você tem um amor sexual, você tem um ciúmes fisiológico e você tem como consequência a paixão. A paixão que é essa intoxicação, que a pessoa se perde, que a pessoa vive no inferno astral, no inferno emocional, espiritual, e ela pode, a partir de um contexto que é criado, tomar atitudes extremas. O Código Penal, ele vai nos dizer que a emoção e a paixão não excluem o crime. Está lá no artigo 28, inciso 1. Entretanto, é necessário observar que, dependendo do quadro, essa paixão ela pode se transfigurar em algum tipo de sofrimento mental passível de atingir a imputabilidade da pessoa. Pode ser uma situação de semi-imputabilidade. Quem vai dizer isso é a psiquiatria. E aí a gente não está discutindo no artigo 28 do Código Penal, mas sim no artigo 26. A gente manda para a psiquiatria para estabelecer se há um fundo, um contexto de sofrimento mental ao ponto de retirar a imputabilidade, ou pelo menos limitar a imputabilidade dessa pessoa, que a gente fala de semi-imputabilidade. É a perícia psiquiátrica quem assim vai dizer, de acordo com o artigo 26 do Código Penal. Você pode ter um contexto de um homicídio privilegiado pela violenta emoção, em decorrência dessa paixão, dessa emoção. Você pode ter um quadro de atenuar a pena, no artigo 65 do Código Penal. Hoje não existe mais a possibilidade da gente debater, em cima do artigo 25, a legítima defesa da honra. Nós tivemos o Supremo recentemente estabelecendo que é inconstitucional essa tese dentro desse aspecto do crime passional, na ADPF 779, julgado recentemente. E aqui não compete a nós discutir, seria um outro debate, não é, sobre essa decisão, a ADPF 779, que merece uma discussão mais aprofundada e um estudo mais centrado nesses aspectos que aqui nós estamos trazendo. Mas não é o caso de hoje da gente debater isso daqui, porque é muito complexo e vai nos traduzir, às vezes, de uma maneira equivocada o que nós estamos falando. Então, nós temos que o Código Penal, ele não vai permitir que a paixão seja levada como uma desculpa para cometimento de um homicídio, de uma lesão corporal, seja lá que crime for. Você não pode alegar que estava emocionado, e a emoção é um sentimento rápido, abrupto, não é? De uma hora para outra. Eu gosto de dar o exemplo do gol. Quando você vê um gol no estádio de futebol, aquilo ali é uma emoção. A paixão, ela já é estendida no tempo. Ela é também intensa, como a emoção, mas ela é estendida no tempo. É como se fosse um delírio, mas um delírio consciente. A pessoa sabe o que está fazendo, ela tem consciência daquilo ali, mas é alongada no tempo, é prolongada no tempo. E o componente dos ciúmes, junto à paixão, se traduz num verdadeiro inferno para essa pessoa que está nesse emaranhado. Piora muito, mas muito mesmo, quando você tem um relacionamento com alguém que tem transtorno de personalidade e usa dos ciúmes para te manipular. Então, é um quadro de complexidade, de manipulação psicológica, onde pessoas que são pessoas conscientes e pessoas ruins, que têm transtorno de personalidade, como o borderline, narcisista, psicopata e o histriônico, que são mestres em fazer isso e que provocam os ciúmes no outro e que criam situações de ciúmes no outro.
porque assim ela consegue manipular. Você sabe que o relacionamento abusivo nunca começa ruim. Ele não começa com uma traição. Ele começa muito bom. Nesses casos específicos, o sexo é muito bom. O sexo é intenso. Ele é ilimitado, é todo dia, toda hora, do jeito que quiser. Com o passar do tempo, entretanto, isso vai sendo modificado. Você vai diminuindo, começam as microagressões, até que começam jogos psicológicos mais pesados, dentre os quais a chamada triangulação. A triangulação é você colocar um terceiro na história. E eles são mestres em fazer isso. Né? Eles deixam pistas, eles deixam situações mal entendidas para o outro desconfiar, e assim eles percebem como que anda esse jogo. Até que chega um momento que é o descarte imediato. Às vezes pode ser devagar, mas via de regra pode ser também de uma hora para outra, e a vítima do relacionamento abusivo fica sem entender o que é, e perde o chão. Né? Ele se perde, aí o amor próprio já foi embora, porque esse tipo de manipulação suga o amor próprio, a pessoa se perde, ela não sabe nem o que gosta de comer, o que gosta de beber, o que gosta de vestir, porque ela perdeu o amor próprio, foi retirado. São vampiros emocionais esse tipo de relacionamento. Você tem, então, o amor sexual, você tem um quadro de ciúmes fisiológico, porque isso é físico. Você tem rupturas físicas, não só psicológicas, mas é um vínculo químico que você tem com o inferno. O sofrimento é 24 horas. A pessoa não consegue dormir, ela não consegue comer, não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada. Porque você tem um desequilíbrio físico, químico no seu cérebro. Então você tem esse tipo de amor sexual, esse ciúmes fisiológico, essa paixão doentia, esse componente, essa situação se agrava muito quando você entra num relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade, esses 4 que eu falei, que os norte-americanos chamam de cluster B, e aí você tem um ingrediente bombástico, como vocês podem perceber. Você pode, e a literatura gosta muito de trabalhar isso, você pode, de uma hora para outra, exterminar. Eu não posso falar determinados verbos aqui no YouTube. Você pode exterminar o seu amante, né, o amante do outro, você pode se vingar, você pode ser o corno manso, que a gente fala e vai aceitar a traição, vai perdoar. E aí você tem, por exemplo, Gabriela Cravo Canela, de Jorge Amado. Você pode ter a ruptura, um divórcio, de uma hora para outra e abandonar a pessoa, como foi o caso do Bentinho, Dom Casmurro, né, em Capitu, de Machado de Assis, que ele abandona Capitu. Você pode ter, eventualmente, o autoextermínio, que eu tenho aqui esse exemplo, que é o caso que a gente está debatendo, que se aproxima. Goethe escreveu O Sofrimento do Jovem Werther, que é exatamente essa situação, essa conclusão dessa paixão, que aqui é uma paixão que tem um contexto mais afetivo e não sexual. Mas, de qualquer maneira, a consequência foi tão grave quanto. A literatura, ela gosta muito de trabalhar esse tema, essa situação, e gênios, como, por exemplo, Shakespeare, né, em Otelo, trabalhou isso de uma maneira brilhante, e a conclusão violenta também, como vocês sabem. Então, esse caso, ele me chamou a atenção, eu senti a necessidade de discutir, né, trazer esses elementos básicos, a gente não tem aqui um tempo muito longo para a gente falar, mas que vocês possam pesquisar, procurar e ficarem conscientes de que o caminho é esse, né? Um desenho mais grosseiro que eu fiz, por causa do tempo bastante, já estamos em 20 minutos, eu não quero passar disso, mas para vocês observarem a situação. E para concluir, eu gostaria de relatar um caso. Eu estava
observando o tribunal do júri e preparando o tribunal do júri, e para a gente fazer essa defesa nesses crimes, a gente precisa saber o âmago da pessoa ali, o que está por trás daquele pensamento, se é uma vingança, se é uma raiva, se é um ódio, se é a vergonha que a pessoa tem em frente à sociedade, aos outros, né? Porque isso pega muito, ser ridicularizado, mas é uma outra página, um outro assunto também. E eu queria investigar isso, e eu perguntei por que ele era um senhor idoso e matou a senhora idosa que havia traído ele. Por que ele havia matado a senhora idosa? E ele me respondeu, depois de alguma dificuldade dele entender aonde que eu queria chegar dentro da cabeça dele, para saber o pensamento, para eu poder trabalhar, ele me disse assim: doutor, eu não estava suportando a ideia de um homem ejaculando por onde meus filhos nasceram. Então, é uma complexidade dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da cabeça da pessoa, que o advogado precisa ter a sensibilidade de entender para construir uma defesa sólida. Não é simplesmente você imaginar que alguém deu tiro em outrem no dia tal do ano tal, porque você tem um relacionamento aí para trás de 5, 10, 15, 20 anos. Então, a gente precisa alertar para várias situações da complexidade, da dificuldade que é de se sair de um relacionamento abusivo e da onde um tipo de relacionamento pautado nesse amor sexual pode levar, nesse ciúmes fisiológico, nessa paixão pode levar. É um alerta. Então, eu agradeço ao acompanhamento de vocês. Quem não me segue, ative o sininho, passe aí a me seguir, que eu vou ficar bastante satisfeito para a gente poder discutir mais assuntos no nosso Conexão Criminal. Muito obrigado e até a próxima.